E nós temos aqui, meus irmãos, um exemplo que nós trouxemos da literatura. Um exemplo que vai servir muito para a nossa reflexão da tarde de hoje. Isso que nós estamos falando, meus irmãos, desses instantes de grande tristeza, de grande carência afetiva, de falta de alguém, de falta de reconhecimento, de ingratidão das pessoas, foi nesse estado que se encontrava um dos mais reconhecidos compositores de todos os tempos, o compositor alemão Ludwig van Beethoven. Beethoven nasceu no ano de 1970, em Bonn, na Alemanha, e faleceu no ano de 1827, em Viena, na Áustria. Beethoven vivia dias muito tristes, dias sem luz, dias sem brilho. E num desses dias ele estava assim, num estado de muita tristeza, num estado assim de profunda carência afetiva, porque ele estava abatido pelo falecimento de um príncipe da Alemanha, que para ele era como um verdadeiro pai. Esse príncipe da Alemanha que havia desencarnado era um grande amigo de Beethoven. Era tido para ele como um verdadeiro pai, até porque o seu pai biológico era um alcoolista contumaz. Vivia sempre dominado pelo álcool. E como a gente sabe que quem bebe não bebe sozinho, quem bebe muitas vezes está acompanhado de desencarnados que se alimentam da parte etérica do álcool, o pai de Beethoven, nesses momentos em que ele estava alterado pelas vibrações alcoólicas e sob a influência de desencarnados que o faziam beber para poder se alimentar da parte etérica do álcool, o pai de Beethoven muitas vezes o agredia fisicamente e lhe dava surras horríveis. E certo dia, este alcoolista contumaz acabou desencarnando na rua, vitimado por um estado alterado de alcoolismo. O alcoolismo acabou lhe provocando uma parada cardiorrespiratória que gerou então o seu desencarne. Sua mãe morreu muito jovem e o seu irmão biológico nunca o ajudou em nada e, além disso, cobrava-lhe o aluguel da casa onde morava. E para completar ainda, meus irmãos, somando-se a tudo isso, a sua doença física se agravava. Ele padecia de graves limitações do aparelho auditivo, com sintomas de surdez que começavam a perturbá-lo, e com essa perturbação por causa da surdez, ele ficava muito nervoso, muito irritado mesmo. Então ele somente escutava, meus irmãos, ele somente podia ouvir usando uma espécie de trombone acústico no ouvido, o que hoje seria para nós um tipo desses modernos aparelhos auditivos que são utilizados para as criaturas que sofrem de surdez. E ele carregava sempre com ele uma tábua ou então um caderninho, para que as pessoas pudessem escrever as suas ideias e pudessem se comunicar com ele, já que a cada dia que passava, mais limitado ele se tornava do aparelho auditivo. Mas as pessoas não tinham muita paciência, sabe, para ficar escrevendo. Também não tinham muita paciência para ficar tentando entender o que ele procurava falar com os seus lábios. E notando assim que ninguém o entendia e que ninguém era capaz de ajudá-lo, Ludwig Beethoven
se retraiu e acabou se isolando e conquistando uma fama de misantropo entre as pessoas. O misantropo, para quem não sabe, é aquele indivíduo extremamente tímido, aquela criatura antissocial que não quer saber do contato com as pessoas e que acaba então se isolando como um verdadeiro caracol dentro da sua concha de individualismo. E foi por todas essas razões, meus irmãos, pelo desencarne da mãe, o alcoolismo do pai, a indiferença do irmão biológico que não queria ajudá-lo, que Beethoven caiu numa profunda depressão. E nessa depressão, influenciado por irmãos desencarnados de baixo teor espiritual, ele começou a alimentar a ideia do suicídio e chegou a escrever um testamento dizendo que ia se suicidar. Tanto, meus irmãos, a misericórdia divina está sempre atuando. Nenhum filho de Deus está esquecido da misericórdia celeste. Nenhum filho de Deus está esquecido do carinho dos amoráveis irmãos da espiritualidade, que sempre atentos estão nos ajudando com os seus pensamentos, com as suas orações, com os seus aconselhamentos no momento do sono físico, a presença de anjos guardiães, de mentores do plano espiritual, que nos envolvem numa vibração de carinho. Eles sempre estão suprindo a nossa carência afetiva que todo mundo tem, embora muitas vezes a gente não perceba. Foi exatamente o que aconteceu com Ludwig van Beethoven. Nenhum filho de Deus está esquecido. E a ajuda espiritual, no caso dele, veio através de uma moça cega que lhe falava quase gritando para que ele pudesse entender alguma coisa. E ela morava na mesma pensão pobre para onde Beethoven havia se mudado, e daria tudo para poder enxergar uma noite de luar. Ela dizia: eu daria tudo para enxergar uma noite de luar. E Beethoven, ao ouvi-la, se emocionou até as lágrimas. E ele pensou: meu Deus, eu posso ver, eu ainda tenho a possibilidade da vista, eu posso contemplar as estrelas, eu posso mirar a beleza dos amanheceres, eu posso ver os pássaros esvoaçando no horizonte, salpicando o cenário da vida com o colorido de suas asas, de suas penas. Eu posso perceber a leveza das aves e posso sentir o voo livre das almas. E de repente ele podia ver, e ele pensou: eu posso escrever a arte nas pautas musicais. E de repente ele sente uma vontade de viver tão grande, uma vontade de viver que lhe volta renovada, e ele compõe uma das músicas mais belas que a humanidade conhece até hoje, a Sonata ao Luar. No seu tema, essa melodia imita os passos vagarosos de algumas pessoas, entre as quais os passos dele e os passos de outros que levavam o caixão mortuário do príncipe, seu protetor. Olhando para o céu prateado de luar, lembrando dessa moça cega que gritou aos seus ouvidos, como a perguntar o porquê da morte daquele príncipe tão querido, que era tão importante na vida daquela moça, ele se deixa mergulhar
no momento de profunda meditação. E ele passa a entender as carências afetivas. As carências afetivas, essa necessidade de ser amado que todas as criaturas têm, esta fome de afeto, de um amor não compreendido, essa carência que muitas vezes se perde no espaço e cuja causa, na grande maioria dos casos, se encontra nos nossos erros de encarnações passadas, motivado pela ignorância. Esta carência, ela pode ser suprida pela força do amor. A voz daquela moça, o clamor dela, a súplica, a necessidade de ver uma noite de luar, tocou o coração de Beethoven, e ele pôde perceber naquela hora a misericórdia divina visitando o seu coração, acalmando as suas incertezas e estimulando-o nas profundezas da alma, como a dizer: meu filho, levanta-te da tua carência, transforma a carência afetiva em fé em Deus, preenche os vazios do seu coração com a força da prece e com a alegria do trabalho no bem. E a partir daquele momento, olhando para o céu prateado do luar, ele se deixa levar pela música e pela meditação transcendental, porque na sua alma estava sendo entoada a sinfonia da vida, a sinfonia do amor, a sinfonia transcendente, como a nos dizer: a vida, a grande dádiva de Deus, o grande concerto das almas, onde nós podemos transformar a carência afetiva em vontade de viver, onde podemos transformar as aflições em degrau de ascensão para o mais alto.